Eu quero voltar àquela questão anterior, porque realmente eu ainda acho que não entendi. Se eu bem entendi a sua perspectiva em relação ao futuro, especialmente em relação ao Brasil, é que paralelamente ao avanço da barbárie, paralelamente ao esgarçamento do tecido social, frase minha, não foi sua, existe subjacente a tudo isso um processo ancorado na emoção, no interior das classes espoliadas desse país, a reconstrução da possibilidade de superação de tudo isso. Eu queria entender bem, porque eu acho que isso é crucial, porque se essa resposta a depender da sua natureza, eu posso entender a sua compreensão da integração do processo brasileiro no tema inicial, que era a globalização. Eu posso acrescentar uma coisinha na sua fala? Nesse sentido, se eu entendi bem o que ele disse, por exemplo, os sem terras, longe de ser a ameaça que tem sido apresentada, seria uma esperança para um país como o Brasil, no sentido de reciclagem, de transformação. Eu creio que é uma primeira observação a fazer quanto à questão da emoção. Nós aprendemos todos que ou eu penso ou eu sinto. O cogito ergo sum, excluindo a emoção como fábrica da produção do conhecimento. Então, a gente teria que abandonar esse lado da epistemologia do iluminismo, que já trouxe consequências muito importantes e graves para a produção do conhecimento da América Latina. Mas isso é matéria para outro debate. O que eu sustento, e comigo outras pessoas que são pouco numerosas ainda, mas não importa o fato de ser pouco numeroso, é que a emoção, ela me permite a liberação dos quadros, de quaisquer que sejam os quadros estabelecidos, inclusive os quadros do pensar. Nesse sentido que o sentimento, que é a emoção, tem um papel motor na produção do conhecimento. As classes médias, sobretudo as brasileiras, elas que se criaram num clima de consumo, que é um redutor do pensamento, elas que se criaram num clima de regime autoritário, e que agora de novo estão vivendo o regime autoritário a partir da violência da informação, a violência da informação que torna difícil aos pobres e a todas as pessoas entender o que se passa, porque a informação, malgrado os órgãos da mídia, porque a culpa não se pode atribuir a ele só, na medida em que a informação é centralizada. Que jornal brasileiro dispõe de meios para indicar o que o mundo está sendo hoje, o que ele foi ontem, o que ele é amanhã? Nenhum. Eles se valem de informações que lhes são dadas por grandes agências, que também são grandes agências desses grandes monstros que comandam esse mundo perverso. Então, as classes médias estão desamparadas, na medida em que elas são naturalmente enquadradas, e desse enquadramento que vem a sua prosperidade. Daí a sua dificuldade para pensar. Daí a dificuldade das universidades para encontrar o novo. Quer dizer, se eu bem entendo, a universidade deve deixar de se preocupar somente em ser mais produtiva, conforme o sistema impõe, e deve ser capaz de restaurar sua capacidade de gerar subversão e indignação. Exato. Eu acho que como Marx sugeriu que ele iria pôr a teoria de Hegel de cabeça para baixo, devemos fazer a mesma coisa com as ideias vigentes para a globalização. É um equívoco a gente discutir a globalização aceitando as premissas que nos foram dadas. Aí não há avanço. Eu creio que nós devemos partir do mundo tal como ele se dá hoje, tentar entender como é que isso se constrói e passar a produzir teorias indígenas. Não continuar copiando a teoria do Norte, que é uma grande bobagem, um grande erro,
um grande equívoco e uma grande subserviência. Milton.